Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz para faturar 10 milhões de reais em 12 meses. 10 milhões em faturamento, não em lucro. De um escritório assim na minha casa, dá uma olhada. Vem! Para começar, tá aqui a prova. A minha empresa recebeu o prêmio Exame Negócios em Expansão 2025. Esse prêmio eles dão para empresas que tiveram um crescimento exponencial em relação ao período anterior, ou seja, empresas que cresceram bastante em um ano. No último ano a gente teve essa surpresa, mas foram 15 anos empreendendo para chegar aqui. Poderia ter chegado mais rápido? Com certeza, se eu soubesse o que eu vou ensinar para vocês agora. Começando pelas lições que eu tive. A primeira, eu aprendi que os ricos vivem em um padrão financeiro abaixo do que eles poderiam. Isso foi muito importante. Eu vim de uma infância sem dinheiro. A minha família não teve grandes casos de sucesso. E eu não aprendi a lidar com as finanças. Talvez você também tenha passado por isso. Quando eu comecei a fazer mais dinheiro, depois que eu tive as minhas empresas, demorou ainda. Eu comecei a viver um padrão de vida exatamente no mesmo nível que meu capital permitia. E isso foi um erro. Eu fui crescendo e fui tendo esse padrão aumentado cada vez mais de acordo com o que eu recebia. Eu não gastava mais, só que eu gastava exatamente o que eu recebia. Depois disso eu me vi morando aqui em Alphaville, em uma casa de condomínio enorme, só eu e a minha mulher. Nós tínhamos 2 carros importados na garagem. Um deles, que era o que eu iria utilizar, ficava parado quase o dia inteiro, porque eu já tinha montado meu escritório na minha casa e quase não saía. Eu comecei a estudar os ricos para entender como eu iria chegar no próximo patamar. E aí eu descobri algo fenomenal. Os ricos não viviam como eu vivia quando eles estavam em construção de patrimônio. Eles buscavam sempre viver um padrão financeiro abaixo do que poderiam, para depois de construir bastante coisas, a renda passiva daquilo pagar um estilo de vida bem mais luxuoso, muito melhor. E isso virou uma chave na minha cabeça. Eu chamei a minha mulher para conversar e falei, amor, a partir de agora a gente vai baixar o nosso padrão financeiro intencionalmente. A gente vai vender um dos carros, vamos baixar o padrão da casa para que a gente comece a construir patrimônio. Pare de viver com essa mentalidade de classe média, que só quer consumir e não constrói nada na vida. Eu quero mais pra gente. Ela topou e a primeira coisa que a gente fez foi se livrar de um dos carros. A gente vendeu, ficou com o que era um pouco mais antigo e baixei o padrão financeiro da casa também. Hoje, como vocês podem ver, eu estou morando aqui num apartamento em Alphaville bem menor. Eu tô de mudança, mas eu fiz questão de filmar aqui com este cenário para vocês verem a realidade. Eu trabalhei nesse escritório pequeno que eu montei aqui e agora eu vou para um lugar um pouco maior, mas continua sendo abaixo do que eu posso pagar. Isso é importantíssimo, porque depois que eu fiz isso, eu comecei a criar patrimônio. A próxima lição que eu aprendi foi que escrever os meus objetivos era importante, mas não era o suficiente. Eu comecei a ler em alguns livros de pessoas bem-sucedidas que todos eles anotavam os objetivos deles no papel. E eu fiz esse exercício. Anotei tudo, olhei para aquilo e pensei, ótimo, é aqui que eu vou chegar. Um dos objetivos, por exemplo, eram fornecer para uma empresa que fosse uma das maiores no seu segmento no Brasil. E eu consegui, mas não porque eu escrevi no papel. Eu só consegui porque eu olhei para o papel e pensei, para chegar aqui eu preciso melhorar 10 coisas em mim, senão eu não vou ter competência para isso. E eu comecei a trabalhar aquelas coisas sem parar. Por exemplo, eu não tinha boa habilidade de vendas, visão de negócio, inteligência emocional. Eu fui buscar formações nessas áreas. Eu li livros, fiz cursos, treinamentos e entrei em mentorias que iriam me ensinar a vencer naquelas áreas. Foram alguns anos aplicando isso e chegou uma hora que os resultados começaram a aumentar muito. O que eu não tinha tido de resultado em 10 anos empreendendo, eu comecei a ter em 1, 2, 3 anos depois que eu cresci como pessoa, melhorei o meu CPF. E eu entendi que isso era só o começo. Então vai uma dica aqui para vocês que funcionou muito bem para mim. Tanto faz se a meta é 1 milhão, 10, 100 milhões, ou se é algum troféu pessoal, algum objetivo que você tem para alcançar. O importante é o teu comprometimento em chegar lá. E quando chegar, entender isso aqui é o mínimo que eu aceito, é só o começo. E não enxergar isso como um teto. Foi quando eu olhei para esses valores que eu falo para vocês, como se fosse o mínimo aceitável, que as coisas começaram a andar de verdade. Eu olhei para mim e para minha família e pensei, é isso que a gente merece. Pensa naquilo que a sua família merece agora. Pensa naquilo que você merece. Veja que vale a pena trabalhar para isso. A terceira lição que eu aprendi foi que eu precisava estar com pessoas que tinham mais resultado do que eu. Só que eu percebi que ninguém queria andar com quem tem resultado baixo. E vem duas lições aí. A primeira, enquanto eu ainda não tinha capital para investir nisso,
eu criei uma situação virtual para eu andar com essas pessoas. Então eu lia os conteúdos que essas pessoas escreviam, via os vídeos que essas pessoas colocavam gratuitamente na internet, procurava olhar a vida dessas pessoas e acompanhá-las virtualmente. Isso me fez crescer muito. Até que o capital que eu consegui com isso me fez poder pagar para estar com essas pessoas, em mentorias, em treinamentos, em eventos, e aí sim a coisa acelerou mais ainda. Andar com quem já tinha sucesso na área que eu queria ter foi uma virada de chave para mim. E com tudo isso acontecendo, você deve estar pensando, uau, que sucesso que o Júnior teve muita falha para chegar nesses sucessos. E essa foi a quarta lição que eu tive, que eu iria falhar, e muito. A ideia era sempre aprender com os erros, para cada vez cometer erros novos e deixar os antigos lá para trás e crescer sem parar. Eu cometi erros abrindo empresas que eu não deveria, por exemplo, em setores que eu não conhecia, fazendo aquilo que eu não tinha nem ideia de como começar, e essas empresas deram errado. Eu tive que fechar algumas. Outras deram certo, mas eu percebi que é porque ou eu tinha muito conhecimento na área, ou um sócio que eu escolhi tinha muito conhecimento na área. Se for começar a fazer alguma coisa que você não conheça, começa de forma experimental, pequena, barata, ou seja, que não te custe muito. Não vitamina logo o negócio no começo. Foi isso que eu disse para mim mesmo, para poder não cometer esses mesmos erros e avançar. Outra coisa que me atrapalhou foi dividir o meu foco em vários negócios. Esses outros negócios deram errado, mas também eu me prejudiquei naqueles que estavam dando certo. Então eu vou colocando meu foco em uma coisa por vez. No máximo numa segunda coisa, mas só batendo o olho, de longe. A energia precisa estar concentrada em um ponto, como um laser, para eu poder chegar onde eu quero. E isso me leva à próxima lição que eu tive, que se chama preço invisível. O que eu descobri? Que tudo aquilo que eu queria não tinha só um preço como se fosse uma etiqueta em reais. Tinha um outro preço invisível embutido, que era o meu tempo e a minha atenção, que também são recursos assim como o dinheiro. Então quando eu olhava para alguma coisa que eu queria a partir de então, eu pensava, aqui tem a etiqueta de preço, isso aqui custa tantos milhões para se atingir, mas também tem um preço do meu tempo, eu vou ter que passar aqui centenas de horas aplicado nisso. E a minha atenção, não adianta só eu passar horas aplicado, mas fazendo outra coisa, distraído. Eu preciso realmente colocar tudo que eu tenho nisso aqui. A maioria das pessoas querem coisas boas, só que elas não estão dispostas a pagar o preço invisível delas. Comece a analisar o preço invisível das coisas que você quer, e esteja disposto a pagar o preço. Ao mesmo tempo, eu descobri que o preço é sempre maior do que eu imaginava. Toda vez que eu entrava em algum negócio ou em alguma empreitada, conforme eu ia aprendendo sobre aquele negócio, eu via que não era tão fácil quanto parecia. Não era impossível, mas tinha lá dificuldades que eu não conhecia antes, porque eu não fazia ideia de onde eu estava me metendo. E assim é a vida. Se você quer lutar por alguma coisa, você precisa entender que vai custar um pouco mais caro do que você imagina, mas que existem pessoas que já pagaram esse preço e chegaram lá. E isso me leva à próxima lição que eu tive, que é a disciplina, ela precisa ser real. O que é disciplina real? É você fazer algo por um período sem ser recompensado, até que uma hora a recompensa venha. Então não se trata de ser ou não uma pessoa disciplinada, e sim olhar o quão disciplinado você consegue ser naquela área específica sem ser recompensado, até que um dia você recebe o seu prêmio. Todo mundo tem algum nível de disciplina. Você ajusta o seu conforme a tua vontade de ter aquilo. Tudo aquilo que me fez crescer levou tempo e precisou de dedicação sem ver resultado. Outra lição muito importante que eu tive para chegar aqui foi a não atirar para todos os lados, e sim de todos os lados em uma mesma direção. O que isso quer dizer? Às vezes o cérebro cria uma ilusão de que eu preciso atirar para várias direções em vários negócios e um deles vai dar certo. Como se eu colocasse 10 fichas, uma em cada banca, e uma delas fosse me premiar. As coisas não funcionam assim. Todo mundo que coloca esforço em uma única coisa se dá bem, mas não é fazer uma coisa para chegar nela, é fazer várias coisas para chegar nesta única coisa aqui do meio. Então você atira de todos os lados aqui, ó, nessa direção. Você aprende a ser um ser humano mais completo, você desenvolve habilidades, você descobre como esse mercado funciona, você aprende sobre canais de distribuição ou de vendas, marketing, negócio, você anda com gente que já chegou ali. Tudo isso vai criando um cenário favorável para que uma hora você acerte. Então, ao invés de colocar toda a sua atenção em coisas diferentes, coloque a sua atenção em tudo o que você pode fazer para uma coisa acontecer. E se você já é ou quer se tornar um homem de alto valor, me segue aqui. Eu te ensino o que ninguém te ensinou.